Então nós temos esse privilégio, irmãos, de nesse trimestre, nessa lição de número 4, avançarmos um pouco mais no estudo dos dons espirituais e chegamos dentro daquilo que Paulo classificou dos 9 dons espirituais ali registrados em 1 Coríntios, capítulo número 12, chegamos nesse bloco dos dons de poder. E aí nós temos, como já entrando no nosso contexto da introdução de hoje, o texto áureo que vai nos ensinar algo a respeito do porquê e do propósito dos dons de poder. Nosso texto de ouro que se encontra em 1 Coríntios 2, versos 4 e 5, que nos diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então aqui nós já vemos de maneira clara Paulo, quando escreve ali aos irmãos em Coríntios, mostrando para eles ali que o objetivo, a finalidade, o propósito dele estar pregando, dele estar anunciando, dele falar e ensinar e mostrar, não estava vinculado e preso ou respaldado, embasado em sabedoria humana. E quando isso serve de lição para nós, porque quando nós dedicamos a nossa confiança, nós colocamos a nossa esperança, a nossa fé ou a base para o que fazemos em homens, em líderes humanos, a gente seguramente está fadado ao fracasso, ao insucesso ou a sermos frustrados, porque o homem é falho. O homem é limitado, o homem em sua pequenez, em sua fragilidade, ele pode mudar de opinião, ele pode mudar de visão. O homem pode, dentro do sistema em que ele está inserido ou influenciado pelo meio em que ele vive, mudar de lado. Mas nós, quando temos a nossa confiança, a nossa esperança embasada ou colocada naquele que é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que não muda, o Senhor que desde o Antigo Testamento, desde os nossos antepassados, mostrado para o homem, se manifestando ao homem, mostrando como Todo-Poderoso, o El Shaddai, aquele que no livro de Jó já falado aqui, tantas vezes em nossas aulas, a respeito de como ele se manifestava o seu poder, a sua soberania. Esse Deus é um Deus que se relaciona com o homem e ele em sua natureza, em seus atributos, ele é imutável, ele não muda. Portanto, quando colocamos em Deus a nossa confiança, o servo do Senhor, você que acredita em Deus, que é dirigido pelo Espírito Santo dele, que é guiado pela voz do Espírito Santo, que relaciona com Deus, tem a sua confiança, a sua estabilidade, a sua esperança embasada, solidificada, sustentada, fundamentada no Deus Todo-Poderoso que não muda, num Deus que é fiel para cumprir a sua palavra. E, portanto, este Deus, ele manifesta o seu poder. E aqui Paulo está colocando aos irmãos em Coríntios que o apoio, aí você, querido professor, querido aluno, professor quando for dar a sua aula, e o aluno que está acompanhando conosco aqui, ou na sua sala de aula, estudando com o seu professor, lendo a Bíblia, grife essa palavrinha apoiar-se. Por quê? Porque ele está dizendo assim, a vossa fé não se apoiasse, ou seja, a vossa crença, Paulo está dizendo, a sua confiança, porque fé é confiar, vamos ver um pouco mais, mas a vossa fé, a vossa confiança, a vossa crença não esteja apoiada, sustentada, embasada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, Paulo está colocando aqui que a nossa base, o nosso apoio, e serve de lição para nós, que tudo aquilo que ele manifestou e que foi colocado na vida de Paulo, através de Paulo, a sua pregação, as suas palavras, os seus ensinos, foram embasados em Deus, no Espírito Santo e no poder de Deus, para que a fé daqueles que viram, que ouviram a mensagem, que viram os milagres, que viram agir de Deus através do apóstolo Paulo ou através dos demais apóstolos, as notícias que surgiram dos milagres e efeitos, tudo que aconteceu ali, os feitos vindo de Deus, para que a fé daqueles fosse embasada, fosse firmada e visto ali no poder de Deus. Então, serve para nós, para a gente aprender
desde já que a igreja do Senhor, que é a continuidade deste evangelho, esse Deus que agiu no passado, esse Deus que agiu no Novo Testamento, esse Deus que proporcionou àqueles apóstolos que a partir deles, através da ação e do poder do Espírito Santo, a igreja fosse instaurada, a igreja passou a crescer, a igreja foi espalhada em várias terras, em várias nações, e chegasse aos nossos antepassados mais próximos, e chegasse até você, até mim, até os dias atuais. Essa igreja que permanece firme em Deus, e através do poder do Espírito Santo, que esse poder maravilhoso chegasse a alcançar a minha vida e a sua vida, o poder do Evangelho. Então nós vemos aqui que já olhando para a transformação humana, já olhando para a salvação humana, ela nasce a partir de um poder transformador do Evangelho, que o Evangelho é poder de Deus. Ele transforma o homem. Aquele homem que antes perdido, aquele homem no pecado, vivendo uma vida distante de Deus, separado de Deus, corrompido, no meio de uma geração corrompida, como diz a palavra, esse homem desprezado, que nada vale para a humanidade ou para o inimigo de nossas almas, mas que tem dentro de si uma alma de grande valor para Deus. Este homem é alcançado pelo amor, pela graça, pela misericórdia do Senhor. E através desse amor, essa graça, essa misericórdia, abrimos o nosso coração e aceitamos esse evangelho transformador de Cristo. E uma vez que esse evangelho entra em nós, ele tem o poder de transformar o homem. E ao transformar o homem, esse homem já começa a experimentar o que é este poder, o que é essa transformação vinda de Deus. E nós somos transformados de dentro para fora, regenerados, limpos, para que passamos a ser moradas do Espírito Santo, é uma morada em que o Espírito Santo habita em nós. E esse Espírito Santo que habita em nós também vai dar continuidade na realização dos feitos do Senhor em nossas vidas, num caminhar e numa jornada rumo ao céu, para que, permanecendo firmes, possamos ser salvos definitivamente para morar com Deus. Através dessa ação do Espírito Santo, esse poder que agiu no passado, o poder criador de que está em Deus, esse poder que ao longo de todo o Antigo Testamento se manifestou na história de Israel, esse poder que enviou pragas, esse poder que libertou com braço forte a nação lá do Egito, a nação de Israel que estava dentro do Egito, esse poder que fez o mar se abrir, esse poder que fez grandes sinais e prodígios e maravilhas ao longo da história, realizou também na vida e no ministério terreno de Cristo. Esse poder que, atuando em Cristo, também foi entregue à Igreja do Senhor, da qual eu faço parte e você faz parte, querido irmão, querida irmã, e com muita alegria. Por isso é tão importante estudarmos isso, em saber que este poder, ele acompanha os salvos, ele acompanha a minha e a sua vida. Então, é tão importante, embora essa lição foi estudada em 2014, onde o comentarista, nosso querido pastor Elinaldo Renovato, trabalhou com tanto esmero e trouxe esse tema pela CPAD naquele momento, e hoje estamos aqui recapitulando esse mesmo estudo, e ele é presente, ele é emergente, ele é urgente, porque nós, em nossa memória frágil, esquecemos às vezes do Deus em que servimos, da grandiosidade, do poder, das maravilhas que nos acompanha para aquele servo e serva do Senhor que crê nele e que faz parte desta igreja. Então, portanto, é tão importante estudar, portanto, faz parte do nosso caminhar cristão, as manifestações do poder de Deus através da minha e da sua vida, através da igreja, para que esta sociedade reconheça e veja o Deus a quem nós servimos, para que o agir dele esteja desde o início, quando aceitamos a ele, a partir da transformação que há em mim, onde nova criatura é criada, onde passa a surgir um novo homem, uma nova mulher, e o mundo possa ver e testemunhar de que ali está um novo homem, de que ali está uma nova mulher, uma nova criatura, um novo andar, um novo agir, um novo portar-se. Só Deus para transformar o homem. E ali a comunidade, as pessoas à nossa volta vão enxergar e ver que é o poder de Deus agindo na minha e na sua vida. E esse poder, como Paulo escreveu aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele vai estar subdividido em dons voltado para cura, dons, o dom de milagres e o dom da fé. Então nós temos aqui, dentro do versículo de número 9,
que nos diz, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Versículo 10, e a outro a operação de maravilhas. E aí ele vai seguir os demais dons de profecia, outro de discernir espírito e outro de variedade de línguas. Mas nós vamos aqui, dentro desse bloco que nós estamos estudando, falar a respeito do que está classificado como dons de poder, fé, cura e milagres. E nós temos aqui, já dentro da verdade prática, os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Nós vimos nas lições anteriores a respeito do que é o dom e nós vimos qual o propósito desse dom. Esse dom que é a capacitação, aquele que capacita o crente transformado, aquele que já é filho de Deus, aquele que alcançou o Evangelho, aquele que é crente de verdade, genuíno, que anda conforme a ação do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Ele, de uma maneira sobrenatural, é cheio do Espírito Santo e é capacitado para a realização de alguma obra específica. Agora, dentro do que nós estamos estudando, nós vamos ver alguns tipos de capacitação. E aqui, em especial, os dons de poder, que são dons especiais para circunstâncias específicas, o agir sobrenatural do Espírito Santo aconteça através da vida do crente, da vida do cristão. Nós cremos, já falamos isso no trimestre anterior, que esse agir do Espírito Santo, esse poder do Espírito Santo, continua em nosso meio, não foi encerrado, como alguns acreditam nos escritos do apóstolo de João ali em Apocalipse, quando encerra ali o cânon sagrado, quando encerra os escritos do Apocalipse, encerrou ali, portanto, a ação do Espírito Santo. Não, nós não entendemos dessa forma. Nós cremos sim que o poder continua conosco e a gente, ao ouvir os testemunhos, ao olhar para a nossa história recente, ao olhar para aqueles que estão à nossa volta, nós vamos ver sim, nós vamos enxergar o agir de Deus e o poder do Espírito Santo. Agora, é claro que o Senhor levanta no meio da igreja uns para propósitos específicos e os capacita de maneira extraordinária. Então, nós vamos aprender nessa oportunidade aqui a respeito desses dons, o dom da fé, os dons de cura e os dons de milagres. É importante lembrar que, olhando para o texto das Sagradas Escrituras no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus, aquele que manifestou tantos milagres, e é importante lembrar que o propósito do milagre naquele instante, onde Cristo, em sua trajetória terrena, usa dos milagres, usa do poder que Deus deu, e a gente vai ver isso registrado em Mateus capítulo número 28, verso 18, quando o próprio Senhor Jesus diz, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Essas palavras ele está já indo ao assunto aos céus, ele já está partindo e ele está trazendo ali encorajamento, ele está falando com seus discípulos e aquele poder que os discípulos presenciaram, viram, eles evidenciaram, eles estavam com Jesus, quando Jesus, em seu primeiro milagre, transforma a água em vinho, quando Jesus realizou muitas curas, quando Jesus realizou ali, ressuscitando mortos, fez maravilhas, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Eles evidenciaram isso e agora Jesus foi crucificado e agora Jesus ressuscitado está encorajando eles para dizer, olha, vocês vão seguir, vocês vão continuar nessa jornada, fazendo discípulos e o poder que vocês viram em mim, que é me dado, o poder que agora é visto, vai seguir vocês. Este poder para transformar o homem. É importante lembrar que quando Deus olha para o homem na intenção de salvá-lo, ele não quer apenas parte do homem. A gente vai ver isso no Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, verso 23, vai dizer que Deus olha e que nós sejamos irrepreensíveis em espírito, alma e corpo. Então, portanto, quando a gente olha para a palavra de Deus e vê a intenção de Deus em nós quando quer nos salvar, é salvar o homem completo. É salvar o homem dentro do que a gente chama de tricotomia, é entender que Deus quer o espírito são, a alma sã e o corpo são. Ou seja, de uma maneira completa e santa para o Senhor. Nós vemos no texto 1 Tessalonicenses 5:23 que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente.
inteiramente. A versão NVI diz que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos vendo aqui que o agir de Deus para a salvação do homem, desde Cristo, quando ele trouxe a palavra de arrependimento, o reino de Deus, quando ele fala de si próprio e ele é o sacrifício, ele é aquele cordeiro que, morto na cruz, abre espaço para nós chegarmos direto diante de Deus. Esse Jesus que nos trouxe amor, ele trouxe um evangelho de transformação. E ele usou os milagres, usou a cura, usou a manifestação desses poderes como forma de atração, para atrair as multidões e as pessoas para enxergarem o poder e, através desse poder, chamar a atenção para a mensagem que ele estava pregando. É claro que ele curou pessoas, mas o mais importante não é a cura física. Ele ressuscitou mortos, mas não, o mais importante ali é entender que a manifestação chama a atenção para as pessoas, para a sua mensagem, que é uma transformação interior. Então, quando pessoas em volta viram a ressurreição do filho da viúva de Naim, ficaram maravilhados. Da mesma forma, a multidão que estava perto, quando Cristo ressuscita a filha de Jairo, muitos ficaram maravilhados. E aí as pessoas dão ênfase a ouvir melhor, com atenção, o que este profeta de Deus, esse que está realizando um milagre, quer dizer. E a sua mensagem impactando vidas e transformando vidas. E essa mensagem que alcançou os apóstolos, e através dos apóstolos a igreja, e através da igreja a minha casa, a sua família, esse evangelho transformador que chegou até mim e até você. Então nós louvamos a Deus por isso, porque é através desse poder, desse evangelho, que a igreja continua seguindo avante. E aí nós cremos sim que esse poder, esses dons do Espírito Santo, eles continuam se manifestando e realizando até os dias de hoje. Então vimos na vida de Cristo a forma como Cristo usou isso, e aí como Paulo está colocando aqui, separando, né, entre fé, dons de curar. Nós vamos enxergar um pouquinho mais aqui dentro da nossa revista, dessa lição, um pouquinho de cada um dessa classificação, desses tipos de dons e como ele aplica a nossa vida. O dom de fé é, portanto, um dom, só para a gente separar o que tipo de fé nós estamos falando, é um dom, uma capacitação extraordinária, diferente de uma fé natural, porque existe a fé natural que nós temos dentro de nós, a crença, o crer em algo, confiar em algo. Lembrando, tão importante o texto ali de Hebreus, capítulo 11, que vai nos ensinar o que é fé, que é o firme fundamento, né? E aí eu não vejo, mas eu espero, é invisível, mas eu creio, eu confio que virá. Então, essa fé que é desenvolvida dentro de nós, a fé que é dada por Deus a nós, né? A fé para a salvação. Então, a gente tem tipos de fé diferentes e a gente vai aprender aqui um pouquinho que essa fé, do que nós estamos aprendendo sobre a fé como um dom, não é aquela fé natural, de crença, de crer em algo, ou aquela fé para a salvação, a fé salvífica, que é aquela que nos abre o peito, abre o coração para aceitar a mensagem do Evangelho e, portanto, ao crer em Jesus, eu creio na salvação e ela me salva. Mas a gente está falando aqui de uma fé para algo extraordinário, um agir sobrenatural, um agir diferente, uma realização sobrenatural daquilo que Deus pode fazer, porque eu tenho fé. E aí a gente vai ver nos Heróis da Fé, que é o capítulo número 11 de Hebreus, o registro de tantos homens capacitados por Deus, homens de fé, que usaram a sua fé de maneira extraordinária, não de uma maneira qualquer. Então, a fé, quando a gente olha dentro da palavra de Deus, que ela pode ser fruto, por exemplo, do Espírito, quando a gente vê ali em Gálatas 5:22, sobre as características do fruto do Espírito, a gente vai ver que a fidelidade ou a fé, dependendo da tradução, ela é uma característica que é produzida quando o Espírito Santo age em nós. E, portanto, vai produzir bondade, benignidade, vai produzir amor, vai produzir fé. Eu tenho fé como fruto do Espírito, como uma característica do fruto do Espírito. Mas a fé como dom é aquela fé que faz algo extraordinário, que transforma as coisas. Imagina aquela situação em que Moisés está diante do mar e diante do povo e agora você tem que dar um passo de fé para passar
pelo Mar Vermelho. Ou você está diante de uma peleja e você está diante de uma multidão, de um exército que vem ao seu encontro, e aí Deus diz assim, fique tranquilo que essa luta você não vai ter que lutar, porque é o Senhor que vai lutar por vocês. E aí você crê nisso piamente, você crê diante disso. Olha que extraordinário. Quando Paulo está sendo transportado rumo a Roma, e aí está naquela embarcação e toda aquela situação, a palavra de Paulo de fé extraordinária que diz que ninguém seria perdido, e as pessoas acreditam naquela fé, na fé de Paulo, e a embarcação pode até ser toda destruída, mas nenhum daqueles que estavam ali foram perdidos. São fé extraordinária, fé que você já deve ter ouvido de pessoas à sua volta, de pastores mais próximos de nós, de gerações dos meus avós, dos meus pais, que contam histórias extraordinárias de pessoas que, com o uso da fé, conquistaram algo excelente e extraordinário. Agora, é importante lembrar que esta fé, ela é a base, ela é o respaldo para que também os outros dons, como os dons de curar e os dons de maravilhas, aconteçam. Porque a fé também está embasado ali, ela é o respaldo disso, mas com uma diferença. Quando fala-se do dom de curar ou dos dons de maravilha, o comentarista Stanley está até colocando aqui, traz aqui o comentário dele na revista, que quando eu vejo um milagre, quando eu vejo uma cura, eu evidencio de imediato. Alguém levantou as mãos e orou por um enfermo, e o enfermo foi curado de imediato. Ou alguém orou como a exemplo da transformação de água em vinho. Foi ali naquele momento, não foi um processo que durou dias, foi um processo instantâneo. Jesus orou e aquela água foi transformada em vinho, o primeiro milagre de Cristo ali naquele casamento. Então, quando a gente olha para o milagre em que Jesus ora ou fala ou comunica com a natureza e os mares se acalmam, os ventos se acalmam e o mar se acalma. E aí alguém diz, quem é este que até a natureza obedece, os mares, os ventos obedecem? É um milagre, é um poder ali mostrado. E aí evidenciado instantaneamente. Aquela maravilha, aquele milagre, uma cura, um morto que está sendo ressuscitado, é um poder ali, instantâneo. Já o dom da fé não necessariamente vai acontecer ali naquele momento, porque ele vai sendo realizado, a fé é colocada em prática, e ao longo do tempo aquela fé vai sendo percebida. Aquilo que muitos disseram para você é impossível, mas a tua fé te levou a mais adiante. E aí tem pessoas que têm uma fé tão extraordinária, capacitada, um dom de Deus, que faz enxergar aquilo que ninguém enxerga. E aí mais tarde virão e vai dizer, meu Deus, isso era impossível. Não, isso não aconteceu. Mas foi a fé de Deus, a capacitação do Espírito Santo, que impulsiona o homem, movido de uma fé extraordinária. E aí Deus age. E essa fé, esse agir é virtude do Espírito Santo, é uma virtude vinda de Deus, é um poder vindo do alto, não é o homem, porque não somos nada, mas é Deus que realiza em nossa vida. Apenas Ele nos capacita, apenas Ele coloca dentro do nosso pequeno coração uma fé extraordinária, um crer diferente. E aí faz com que a gente alcance aquilo que a gente espera ou aquilo que a gente está afirmando que vai acontecer. E aí nós temos também os dons de curar. E aí quando a gente olha para esse texto sobre os dons de cura, e aí o texto está dizendo dons, né? Alguns dizem que esse dom está no plural, porque são tipos diferentes de manifestação de cura, a forma de curar diferente. Nosso saudoso o professor Antônio Gilberto, ele ensinava muito, nos seus escritos, falando da teologia pentecostal, ele vai dizer que o dom de cura se manifesta de várias formas, ou pela mão, ou pelo olhar, ou pela palavra, na imposição, na unção, várias formas. Então, ele traz ali uma ideia, né, de os dons no sentido de várias formas como Deus usa para que o dom da cura, para que a cura aconteça. Outros já entendem também que está ligado ali uma ideia de várias enfermidades. Para cada tipo específico de enfermidade, um dom dado por Deus para curar. Uns que cura, como Filipe foi muito usado na Bíblia para levantar paralíticos.
para levantar coxos, aqueles que estavam com alguma enfermidade física no corpo, né, de locomoção, e Filipe foi muito usado nesse sentido. Então, outros já defendem que essa questão dos dons está ligado a diversos usos. Usou agora, a capacitação foi agora, foi instantânea e acabou o dom. Mas Deus vai dar aquele dom quando precisar de novo. Houve uma outra circunstância, o dom é manifestado e enviado. O interessante é entendermos que o dom de cura, o dom de curar, é uma das formas de Deus manifestar o poder da cura. É importante lembrar que nós, como cristãos, temos como promessa divina de que os sinais nos acompanhariam. E a gente vai ver isso quando a gente olha para o texto da palavra de Deus, onde o Senhor Jesus ele vai nos dizer que o cristão, e aí eu quero separar aqui, querido professor, quando for ministrar sua aula, e que esse material sirva como uma pré-aula para estudar e apoiá-lo aí na sua aula da escola dominical, e você, querido aluno também que está estudando a palavra de Deus, entenda que a cura ela pode se dar não exclusivamente debaixo de um dom, não necessariamente. A gente vai ver a manifestação da cura na palavra de Deus e nos nossos dias atuais de várias formas. A gente vai ver que a cura ela é um sinal que acompanha os que crerem. A cura ela também vem a partir do ato da unção, como está Tiago escrevendo, vai nos ensinar isso. E aí a gente vê a cura como um processo de uma capacitação, de um dom específico da cura. Então, quando a gente olha e aí vai entender o porquê que a Bíblia e o Novo Testamento fala muito disso, Paulo falou muito disso, e por que Deus deu a capacidade de curar, de nos curar, é porque quando a gente olha para o homem, de novo, naquele ser tricotomo, na tricotomia, que Deus está interessado no Espírito Santo, Deus está interessado na alma, Deus está interessado no corpo, né? Olhando para 1 Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, completo. Não é para santificar só parte, não. É para santificar de maneira completa. Quando vemos dessa forma, a gente vai entender que o espírito, alma e corpo permaneçam irrepreensíveis quando da vinda do Senhor Jesus. Agora, o espírito recebeu e foi transformado, o espírito do homem comunga com o espírito de Deus, a alma foi transformada de dentro, né? Ela foi regenerada, ela foi transformada, a personalidade muda, o jeito muda, o caráter é lapidado, o controle e domínio próprio que o Espírito Santo nos capacita, ele acontece, e a gente passa a viver de uma forma nova, novidade de vida, e aí o nosso corpo, esse invólucro, e que faz parte, muitas das vezes, manifesta a reação da alma. Se o coração é mau, o corpo vai manifestar isso. Esse corpo também vai sofrer impacto com a salvação do homem. Porém, este corpo ainda está aqui na terra, sujeito ao poder da natureza, ao envelhecimento, ao tornar-se corruptível, falho, fraco. Ele vai com o tempo, né, perdendo ali a sua vitalidade, e esse corpo adoece, ele enfraquece, ele fica enfermo. E aí Deus dá, através da nossa fé, através do uso desse poder maravilhoso do Evangelho, Deus nos dá a confiança de que Deus cura. E essa cura, portanto, vai transformar você, seu corpo, vai curar a enfermidade, não só a enfermidade física, do corpo físico, mas também enfermidades da alma, como as tais conhecidas as doenças psicossomáticas, né? As doenças da alma, as doenças da psique, as doenças mentais. Enfim, Deus trabalha de uma maneira completa e extraordinária. E para a realização e glória dele. E para a manifestação do poder, para que na vida do crente o homem seja glorificado. No crente, Deus seja glorificado. Para que o homem seja um instrumento de glorificação a Deus. Então, Deus usa pessoas específicas, doenças específicas, como vemos na Bíblia, aquele homem, para a manifestação do poder de Deus ali, logo no início do ministério ali, quando Cristo vai, o poder de Deus desce em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 3, Pedro e João chegando ali, e apesar de toda a perseguição do Sinédrio, apesar de toda a perseguição religiosa que estava acontecendo naqueles dias, a manifestação do poder de Deus aconteceu e foi real através da cura. E aí pega aquele homem que 40 anos ali às portas, né,
do templo, e esse homem, ele pedindo esmola. E aí vem o dom e essa capacitação, e é um dom extraordinário, não é uma cura qualquer, mas é um dom, veja, Pedro, quando está se aproximando daquele moço, Pedro e João, ele pede esmola, ele não pediu para ser curado, ele não estava com fé para ser curado, e a gente vai ver na Bíblia registros de episódio de pessoas que foram curadas sem fé, que é esse caso, e pessoas que tiveram fé para ser curado. Então, quando a gente junta as duas coisas, né, e a vontade e a fé, os sinais e maravilhas, eu não preciso ter o dom, se eu tenho fé de que eu vou orar e vai curar, e a pessoa que está recebendo a oração tem fé que será curada, Deus faz a obra. Agora, tem casos que aí é um dom, aí é uma capacitação extraordinária, que a pessoa, ela às vezes até está descrente que vai ser curada. Alguém te chama para orar por alguém enfermo e a quem chamou tem fé, mas a pessoa que está ali no leito da morte, às vezes, nem tem fé, porque é um crente. Mas se Deus quiser manifestar na vida daquela pessoa o seu poder, Ele o fará. E aí, como aquele moço pede a Pedro uma esmola, e Pedro olha, e Pedro e João estavam indo para orar, também não estavam indo para curar, estavam indo para orar. E aí quando ele chega diante daquele moço, e aí nós conhecemos bem o texto, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, levanta e anda. E aquele homem levantou, e através da manifestação daquele milagre, as pessoas viram, e eles entraram no templo saltando e pulando junto com Pedro, e chamou atenção para Pedro, e aí Pedro dá aquela mensagem poderosa, e quase 5.000 almas aceitam a Jesus naquele dia. Isso é maravilhoso. Então, quando a gente vê o interesse na Bíblia, de Deus principalmente, mas que está registrado na Bíblia, a respeito do homem completo. E aí essa carne, ela vai ser curada. E aí a cura, ela pode se dar através de os dons, mas não necessariamente do dom. Ela vai se dar no meio da fé, ela vai se dar por uma oração de um presbítero. Então vamos seguir aqui as nossas referências que nós colocamos aqui em Romanos, capítulo número 8, do 15 ao 16, vai nos falar sobre o Espírito que há em nós, e esse Espírito que deseja, né? Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 15, 16. Ainda no mesmo capítulo de Romanos, versículo número 23, capítulo 8, 23, vai nos dizer: e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Então a gente, vivendo em Espírito, andando conforme as instruções do Espírito, já cristãos, já transformados pelo Evangelho, mas sabemos que o nosso corpo ainda não foi totalmente redimido. A redenção do nosso corpo vai se dar quando um dia a gente deixar isso aqui e o corruptível se vestir da incorruptibilidade e o que é mortal se vestir da imortalidade, como Paulo nos escreveu. Então ali vai ser um momento em que, de fato, tudo vai ser completo, né? E aí nós temos o próprio... Quando a gente vai ver Paulo, dentro desse texto, né, que nós falamos da corruptibilidade, incorruptibilidade, mortalidade vestida imortalidade, 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 e 53. Nós vamos ver aqui, Mateus capítulo 11, quando os apóstolos de João Batista pedem um sinal ou uma resposta a respeito se Cristo era o Messias, Jesus responde assim: olha, voltem, anunciem a João que vocês estão ouvindo e vendo. O que eles estavam ouvindo e vendo? As manifestações dos milagres que acompanhavam Cristo. As manifestações do poder de Deus na vida de Cristo. E aí vem, os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas do Evangelho são pregadas aos pobres. Então veja, que o próprio Cristo mostrando que os sinais, aquilo que estava acontecendo era sinal de que o Messias estava presente, de que o reino estava sendo instaurado aqui na terra, o reino de Deus. E aí nós vemos Marcos capítulo 16, versos 17 e 18, que esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem algo veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Veja aqui que não é
um dom, uma capacitação extraordinária específica para a cura. Está falando que crer. Esses sinais acompanharão o que crê. Então, Deus interessado em curar o homem, em sarar seu corpo, em sarar sua alma, em trazer, como foi prometido lá já em Isaías, que através de Cristo nossas enfermidades, nossas feridas seriam curadas, saradas, e é através de Cristo. E aí o próprio texto de Mateus vai dizer que para que se cumpram as palavras de Isaías, os milagres, e muitos foram curados, para que se cumprisse o texto do profeta. Então nós vamos ver aqui que é interesse de Deus curar o homem. E essa cura, ela vem de sinais, basta você crer. Você crê? Você crê, como diz o texto, esses sinais acompanharão os que creem. Você crer, você tem fé que Deus pode fazer e realizar. Eu tenho muitas histórias na própria família. Eu sou fruto de uma cura. Ao ficar quase 48 horas em coma, Deus me tira do coma quando o médico manda chamar meus pais, daqui ele não sai vivo. E de repente eu saio vivo e estou aqui hoje falando a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está ouvindo essa mensagem. Se não fosse Deus realizando um milagre dele na minha vida, curando-me, tirando-me daquela situação, isso não é do passado, isso é presente, isso é agora. Os dons, Deus cura hoje. É claro que a gente vai ver movimentos nas igrejas, a gente vai ver lá no início dos anos 1900, quando surgem as primeiras igrejas pentecostais, a nossa igreja de Assembleia de Deus, conhecido como movimento pentecostal clássico. Depois veio outros movimentos, e aí surgiram igrejas que deram muita mais ênfase a essa questão da cura, e aí até chegar aos neopentecostais, que também continuam trabalhando ali ao conceito da cura. Mas apesar de todo esse movimento, o comentarista pastor Linaldo ele vai fazer uma pergunta: por que as manifestações do poder de Deus em cura ou outros milagres e prodígios têm sumido ou não são tão noticiados? Será que o problema é em Deus ou será que o problema está em nós? Por isso, tão importante estudarmos esse tema, porque eu tenho certeza que o problema está em nós. O texto é claro quando diz que os sinais acompanharão os que creem. O problema é que estamos vivendo num mundo muito secularizado e muito voltado para o imediatismo ou para as questões relativas à sociedade ou secularismo. E aí, quando eu olho para a vida secular e deixo um pouco a vida espiritual ou as manifestações sobrenaturais de Deus, eu quero achar a solução nas coisas terrenas. Eu quero achar a solução na medicina. Eu quero achar a solução no dinheiro. Eu quero achar a solução nos políticos. Eu quero achar a solução nas minhas relações humanas. E deixa Deus como último, quando na verdade Deus quer ser a nossa exclusividade e prioridade. Quando na verdade Deus até permite uma doença vinda de Deus, como a gente sabe que existe, isso está claro, inclusive na Bíblia temos registros de exemplos disso, quando Deus permite uma doença para que a glória dele seja manifestada na vida, para que aquilo leve o homem a Deus. E aí, meu querido, não há dinheiro, não há relacionamento, não há político, não há jeitinho que dê certo, que dê jeito, que faça resolver o problema quando é Deus que está pondo a mão. Mas cremos que quando confiamos em Deus, quando confiamos inteiramente e cremos nele, diz o texto, imporão as mãos e as enfermidades serão curadas. Glória a Deus por isso. E quando ainda continuando aqui, avançando um pouco mais dentro das referências que aqui trouxemos, a gente vai ver Atos, capítulo 14, verso 8 a 10, quando Paulo, estando ali em Listra, a gente conhece esse texto, e aí havia um homem paralítico de pés aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira falar de Paulo. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado. Anote isso, fé para ser curado. O homem, Paulo percebe que o homem tinha fé para ser curado. E aí disse em alta voz, levanta-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Que coisa maravilhosa. Então existe aquele coração crendo que vai receber a cura. Existe aquele que está orando, Paulo demonstra fé e levanta, mas existe aquela situação, como falamos de Pedro, que aquele coração não esperava uma esmola, mas ganhou algo muito mais maravilhoso, que foi
a cura. E aí nós temos também, como já falamos aqui, Tiago, capítulo 5, verso número 14, quando o próprio, a recomendação aqui do óleo, da unção, né? A instrução aqui dizendo que entre vocês, se há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e unjam com óleo. E é uma ordenança aqui de Paulo, né? de Tiago, falando sobre a unção. A tradução vai dizer azeite, essa tradução que eu estou lendo aqui, a NVI, está falando óleo, para que em nome do Senhor a pessoa seja ungida e aquela unção feita pelo presbítero, o ancião, o ministro, daí nós estamos falando de presbítero, evangelista, pastor, que tem a incumbência aqui pela Bíblia de estar colocando ali as mãos e orando em prol daquele enfermo. Então, a forma também de curar. Veja que aqui não está falando aqueles que têm o dom de cura. Não, aqui está falando do presbítero, aquele que tem ali uma missão específica. E aí nós temos ainda, dentro desse texto dos Atos dos Apóstolos, quando a gente viu algumas referências, a gente vai ver capítulo 19, verso 11 e 12, que diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, os espíritos malignos saíam deles. Veja que maravilha. Olha a forma maravilhosa da cura acontecendo e o dom e a capacidade extraordinária surgindo ali. A gente vai ver também Pedro, né? Pedro também tinha essa capacitação a respeito da cura, quando diz que no capítulo 5, verso 15 e 16, de modo que o povo também levava os doentes às ruas, colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro, que projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas de Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos. Final do versículo, e todos eram curados. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Então, a forma como Deus capacitou aqueles homens, a forma como Deus coloca esse poder extraordinário para que vidas sejam curadas, as suas enfermidades do corpo sejam saradas, para que essas pessoas, enxergando nessas curas o poder e a maravilha, a ação de Deus, elas possam chegar-se a Deus. Então, Deus usou e usa até hoje a manifestação do seu poder através de cura e também da realização de maravilhas ou milagres, né? Nós temos Atos capítulo 5, verso 12, que vai dizer: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Sinais e milagres, em outra tradução, e prodígios, na Almeida Revisada e Corrigida. Sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão, né, no pórtico de Salomão. Então, aqui nós estamos vendo a evidência, lá desde os atos na igreja primitiva, os atos apóstolos, mostrando ali o poder de Deus, o milagre e maravilhas. Esses sinais que aconteceram, como já falamos aqui, da ressurreição, como está na revista A Ressurreição da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim, do próprio Lázaro, a transformação da água em vinho, é um milagre, é uma maravilha, é algo extraordinário, né? O poder de Jesus sobre a natureza, isso é espantoso, isso é de chamar a atenção para um propósito específico, é uma ação sobrenatural de Deus em sua vida. E a gente vai ver que esses sinais, eles continuam. E você tem, dentro da história recente, inúmeros exemplos de homens e mulheres que ou foram instrumentos de Deus para a realização de um milagre, e aí o milagre aqui é tudo aquilo, é todo agir sobrenatural que não é uma cura, né? Que envolve desde a questão da natureza, desde uma questão extraordinária, algo que alguém possa dizer, meu Deus, é impossível isso é um milagre, né? E aí a gente vê exemplos ou de pessoas que foram usadas para a realização do milagre ou que foram alvos do milagre de Deus. Alvos do milagre de Deus. Um livramento, um grande livramento, é um milagre você estar vivo. Sim, é um livramento, é um milagre de Deus. E a gente vai ver dentro desse contexto que nós estamos estudando, que o propósito disso tudo é para que o homem, através
da capacitação do poder de Deus possa ser usado por Deus, o homem, na sua limitação. Um homem falível, um homem limitado, um homem sem poder nenhum, mas ser usado para a realização de coisas extraordinárias, de um grande poder. O poder é dele, é ele que realiza, mas através do homem. Olha que coisa linda, olha que coisa extraordinária. Imaginar que Deus levanta uma pessoa, restaura, transforma, e aí agora está usando na realização dos milagres. Um homem na sua pequenez, sendo usado por um Deus tão extraordinário. Qual é o perigo disso? O perigo disso é quando a gente vê, já falamos isso em aulas anteriores, quando alguns, infelizmente, acham que o poder é dele. Uma vez habilitado e capacitado por um dom, e aí ao realizar, e há um perigo nisso, dos dois lados, de quem se acha que está fazendo algo porque tem poder para fazer, é um grande perigo. E como também é um perigo para aqueles que ouvem, que correm o risco de idolatrar, de seguir essas pessoas porque confundem, eu gosto dele ou dela porque eu vejo o agir de Deus na vida dela, maravilha, Deus abençoe, ore por aquela pessoa. Agora, quando esse apreço, essa afeição, essa admiração extrapola para tornar um caminho de seguidor ou daquele que idolatra, né, segue o caminho da idolatria, que é contrário à palavra de Deus. E muitos no nosso meio evangélico, no nosso meio, infelizmente usam o caminho da idolatria humana, onde idolatram um líder religioso, um homem usado por Deus para curar outras vidas. Tem igrejas aí que aparecem na mídia, na televisão, mostrando as curas que acontecem constantemente. Eles fazem um trabalho de evidenciar isso não é ruim, mas há de se tomar cuidado porque a glória é de Deus e não do homem, e muitos seguem porque eu estou naquela igreja por conta do curandeiro, daquele que está operando o milagre. Ei, tome cuidado com isso. Cuidado, porque tanto aquele que está fazendo para a busca da glória para si próprio, ou para você que está seguindo a pessoa errada, ou idolatrando, está pecando, né? Nós estamos na palavra de Deus um alerta tão sério, quando o próprio Senhor Jesus diz, ei, vocês eu não conheço. Senhor, mas a gente fez milagres, maravilhas, nós em teu nome curamos, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos isso e maravilhas aconteceram. Mas eu vos digo, naquele momento eu vou dizer, olha, eu não vos conheço. É duro, é duro. Então, é um alerta para nós, para a gente tomar muito cuidado. A palavra de Deus, ela é clara. Ela traz tantas promessas como essa que nós estamos aprendendo hoje a respeito do poder de cura que te acompanha, dos milagres. Se você tiver fé, se você pedir a Deus, busque com zelo e que o agir de Deus continue seja manifestado no meio da sociedade através da minha e sua vida, e que nós fazemos parte da igreja. A igreja vai manifestar esse poder. Estamos estudando isso é bênção, meu irmão. Isso é bênção para mim e para a sua vida, mas cuidado. A palavra de Deus também vai nos dizer para a gente tomar muito cuidado, porque traz alertas e ela é muito clara nesse sentido. Então, que a gente venha aprender e crescer nessa palavra. Falamos então um pouco dos dons de curar, dos dons do dom de maravilhas e de milagres, e tomar muito cuidado para não fazer distorções do uso. E aí eu quero deixar aqui apenas um comentário ao querido professor que vai ministrar sua aula no próximo domingo. Tome cuidado para não dedicar muito tempo em sua aula falando de outras denominações, de igreja A, de igreja B, lá é assim, lá aqui é diferente. O objetivo aqui é entendermos que Deus ainda realiza milagres e Ele capacita homens e mulheres para a realização desses milagres. E que nós, como instrumento deles, estejamos à disposição e busquemos esses dons com zelo. Isso é o que é importante ser dito na sua sala de aula. E você, querido aluno, busque a Deus, leia a palavra, ore, busque Ele em oração, entregue-se mais, deseje as bênçãos espirituais e você será um instrumento de Deus capacitado para a realização da obra,
para a realização dos milagres, que através de sua vida, outras vidas sejam curadas, almas sejam saradas, doenças do interior, doenças da alma do homem, tão presente no nosso meio, em dias em que estamos enclausulados, em dias em que estamos presos em nossas casas, com essa dificuldade aí imposta pelo distanciamento social, vidas estão depressivas, vidas estão se martirizando, psicologicamente abaladas. Então, que Deus use e levante a sua vida, levante homens e mulheres para ser um instrumento de Deus, para trazer uma palavra de conforto, uma palavra de cura, que cura a alma. E é isso que é importante ser dito na escola dominical, na sua congregação, na sua igreja. É isso que precisa ser falado. Não dedique tempo em discutir a igreja A, denominação B, denominação C. Vamos falar da nossa realidade enquanto igreja. Tire a placa da igreja. Enquanto igreja universal, igreja do Senhor, corpo de Cristo, organismo vivo aqui na terra. Seja um instrumento de Deus para transmitir cura e, através de sua vida, realize milagres. Tenha fé, uma fé extraordinária. Então é isso, nosso recado. Que o Senhor Jesus te abençoe, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que nossa vida seja de fato um instrumento dele aqui na terra. Se você gostou desse material, dessa aula, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse material, se inscreva no canal da Escola ADMP TV, da nossa Escola Bíblica Dominical aqui em Uberlândia, divulgue esse material, comente aqui para que o pessoal responsável pelo canal também possa ali cooperar e ser enriquecido com o teu comentário, que é muito importante para nós. Deus te abençoe, nós te louvamos, ó Deus, por tudo que Ele tem feito. Se não fosse Ele, não estaríamos aqui. Então que Deus continue abençoando a mim e a sua vida, em nome de Jesus.